Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é sério e toca muita gente. Alzheimer no Brasil. Oi. É um tema fundamental mesmo. Pois é. Para ter uma ideia, o Alzheimer é a forma mais comum de demência. E aqui no Brasil, os números são, puxa, bem altos. O Ministério da Saúde fala em uns 2,5 milhões de pessoas com alguma demência. E mais da metade desses casos, né, é Alzheimer. É muita gente. Exatamente. A gente vai basear nossa análise hoje numa reportagem bem completa do O Povo Plus e que saiu agora em setembro de 2025. Uma ótima fonte, bem atualizada. Sim. E o nosso objetivo aqui é destrinchar os pontos-chave dessa matéria. Vamos focar bastante na prevenção, nos fatores de risco e tem um que me chamou muito a atenção: a baixa escolaridade. Sim, esse é um ponto crucial que a reportagem levanta. E claro, vamos falar também dos desafios, que não são poucos, para diagnosticar e tratar a doença por aqui. Bom, vamos lá. Para começar, um dado que, olha, me deixou pensando. Estudos indicam que talvez uns 60% dos casos de demência poderiam ser prevenidos. 60%? É um número impactante, né? Muito. Muda tudo, não é? Tira aquela ideia de que é só azar ou genética. Exato, coloca o foco na prevenção, nos nossos hábitos, nas condições de vida. E a reportagem também menciona uma coisa importante: o silêncio, o estigma que ainda existe. Ah, isso dificulta tudo, imagino. Com certeza, as pessoas demoram para buscar ajuda, sabe? As famílias ficam receosas de falar. E aí o diagnóstico atrasa, o tratamento que poderia ajudar a manejar os sintomas também atrasa, o planejamento de cuidados, fica tudo mais difícil. Faz todo sentido. Se dá para prevenir tanto assim, o primeiro passo é falar sobre isso abertamente, né? Sem dúvida. Então, vamos mergulhar nessa prevenção? A matéria cita uns estudos de peso, tipo um da The Lancet Regional Health Americas, outro da Medicina da USP. Sim, são referências importantes na área. E a conclusão principal é essa. Se a gente controlasse 14 fatores de risco que são modificáveis, a queda nos casos de demência seria drástica. E agora a parte que eu achei mais surpreendente. Qual seria? Desses 14 fatores, o que tem um maior impacto isolado, sabe qual é? Não é cigarro, não é colesterol, é a baixa escolaridade. Para muita gente isso soa estranho, né? Mas os dados são bem consistentes. A fonte até cita o Dr. Norberto Frota, que é da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer. Certo, o que ele diz? Ele calcula que só eliminando a baixa escolaridade como fator de risco, a gente poderia diminuir os casos de demência em uns 7%, talvez 8%. 7 a 8% pode parecer pouco, mas pensando no volume total, Exato. São centenas de milhares de casos a menos. É um impacto social enorme. mas como assim? Como que estudar mais protege o cérebro? Qual é a ligação direta? Então, o que é fascinante aqui é, a teoria mais aceita é a da reserva cognitiva. Imagina assim, quando a gente estuda, aprende, raciocina, isso fortalece as conexões no cérebro. Cria uma rede mais robusta, mais resiliente. Tipo mais caminhos neurais. Isso, como se fossem rotas alternativas. Aí, quando uma doença como o Alzheimer começa a atacar e danificar algumas conexões, um cérebro com mais reserva consegue, digamos, compensar por mais tempo. Adia o aparecimento dos sintomas. Ah, entendi. Não impede a doença em si, mas atrasa a manifestação dela. É como ter uma poupança cerebral maior. Exatamente essa a ideia. E além da escolaridade, que outros fatores entram nessa conta dos 60% de prevenção? A lista é grande. É uma lista considerável e muitos são velhos conhecidos nossos. Hipertensão, principalmente na meia-idade, diabetes, obesidade, fumo, álcool em excesso, sedentarismo, depressão. O básico para uma vida saudável no geral, né? Sim, e tem outros que talvez o pessoal não associe tanto. Perda auditiva não corrigida à hipoacusia. Usar aparelho se precisar é prevenção. Problemas de visão não tratados também, até poluição do ar, que pesquisas recentes estão mostrando que afeta o cérebro. Poluição do ar, nossa. E mais algum? Traumatismo craniano e isolamento social também estão na lista. É uma lista que assusta um pouco, mas ao mesmo tempo, como você disse, muitos são modificáveis, né? Controlar a pressão, diabetes, usar óculos, aparelho auditivo, se mexer,
socializar. Exatamente. E se a gente junta tudo isso, percebe que a saúde do cérebro não é algo isolado. Depende da saúde do corpo todo. Vascular, metabólica, mental e até do ambiente, das nossas relações. Ou seja, cuidar do cérebro é, em grande parte, cuidar da saúde como um todo. Isso. Muitas coisas que previnem demência também previnem doença do coração, diabetes, melhoram a qualidade de vida geral. O desafio, claro, é o acesso, né? Acesso à educação, à saúde, a ambientes seguros. E aí a gente entra num ponto-chave que a matéria explora bem: o acesso. Porque mesmo quando a prevenção não funciona ou a doença aparece, o caminho para o diagnóstico e tratamento é complicado. Como é feito o diagnóstico hoje? Olha, o diagnóstico ainda é, na essência, clínico. O médico avalia os sintomas, a história do paciente, faz testes cognitivos, mas cada vez mais a gente busca apoio nos biomarcadores. Biomarcadores, o que são exatamente? São indicadores biológicos que mostram as alterações lá no cérebro, típicas do Alzheimer, tipo o acúmulo daquelas proteínas, a beta-amiloide e a tal. Dá para ver isso no líquor, que é o líquido da espinha, ou com exames de imagem específicos. E a grande esperança são os exames de sangue que estão sendo desenvolvidos. E esses exames, tipo o PET scan com traçador amiloide, que a reportagem menciona, já são realidade acessível. Então, o exame existe sim, ele consegue ver as placas amiloides no cérebro, ajuda muito a confirmar o diagnóstico, mas o problema é o acesso. O Dr. Norberto Frota mesmo o comenta na matéria. É um exame caro, não está disponível em todo lugar. E não está coberto pelos planos. Ele menciona que não está no rol da ANS, que é quem define o que os planos de saúde têm que cobrir, e no SUS, então, nem se fala. A disponibilidade é mínima. Puxa, então temos uma ferramenta boa que ajuda no diagnóstico precoce, mas que a maioria não consegue usar. É frustrante. Pois é, isso traz uma questão séria. Realidade. De equidade, né? Quem pode pagar tem um diagnóstico mais rápido e preciso, quem não pode depende de métodos mais tradicionais que às vezes demoram mais ou não são tão certeiros no início. E a esperança fica nos exames de sangue que você falou. Sim, a grande aposta é essa. Se a gente tiver um exame de sangue confiável e barato para detectar esses biomarcadores, aí sim pode ser uma revolução para o diagnóstico precoce para todo mundo. Tomara que chegue logo. E depois do diagnóstico, o tratamento, o que a matéria diz sobre as opções? Tem remédio no SUS? Tem sim. O SUS oferece alguns medicamentos, como os inibidores da colinesterase e a memantina. É importante dizer, eles não curam o Alzheimer. Certo, mas ajudam. Ajudam a controlar os sintomas, sabe? Podem estabilizar ou retardar um pouco a piora cognitiva e comportamental em alguns pacientes por um tempo, mas o acesso a eles também pode ser um problema, porque às vezes depende daqueles exames de diagnóstico que a gente falou, que não são fáceis de conseguir. Entendi. E sobre medicamentos novos? A reportagem fala do donanemab. Ah, sim. O donanemab é de uma nova classe, os anticorpos monoclonais. A ideia é que eles ataquem diretamente as placas de proteína beta-amiloide no cérebro. Ele foi aprovado recentemente pela Anvisa aqui no Brasil. E ele funciona bem. Os estudos mostraram que, para pacientes específicos, geralmente no começo da doença e com confirmação da presença de amiloide, ele consegue sim retardar a progressão clínica. Existe uma expectativa grande com ele e outros parecidos. Mas aprovado pela Anvisa já significa disponível para usar? Ainda não na prática. A aprovação da Anvisa é o primeiro passo, diz que é seguro e eficaz. Mas para chegar nos planos de saúde, precisa entrar no rol da ANS. Para chegar no SUS, precisa passar pela Conitec, que avalia o custo-benefício. Ah, então tem um caminho longo ainda. Tem. E são processos complexos, demorados, envolve negociação de preço, análise. Então temos um remédio novo, promissor para alguns, mas o acesso real ainda é uma barreira, especialmente porque são drogas bem caras. Entendi. Aprovação não é acesso. Enquanto isso, a realidade para a maioria das famílias é lidar com a doença com o que já existe. A matéria traz um exemplo bem legal de como tentar achar o problema mais cedo na comunidade, né? Lá em Pindoretama, no Ceará. Sim, um estudo super interessante do neurologista Raul Raposo Pereira Feitosa. A sacada foi treinar os agentes comunitários de saúde, os ACS, que já vão nas casas das pessoas. Aqueles que visitam regularmente, né? Isso. Treinar eles para aplicar questionários simples, de triagem mesmo, para ver o risco de demência em idosos,
pessoal com mais de 60 anos. E Pinduretama ajudou porque tem uma atenção primária bem organizada, parece. Que ideia boa! E deu resultado essa triagem. Deu. E os resultados foram fortes. Dos 207 idosas que passaram pela triagem e depois foram avaliados por neurologistas, quase 21% tinham demência, 20,78%. Quase 1 em cada 5. É muito alto. Altíssimo. E o mais chocante, desses que tinham demência, só uns 7% já sabiam, já tinham o diagnóstico antes. A imensa maioria não fazia ideia. Nossa, que subnotificação absurda. Gigantesca. E tem outro dado de Pinduretama que conecta lá com o começo da nossa conversa. Mais da metade dos idosos avaliados, 51%, eram analfabetos. Metade analfabeta e 21% de demência. A relação com a baixa escolaridade fica escancarada aí nesse cenário real. Exatamente. E se a gente junta tudo isso, o estudo de Pinduretama mostra duas coisas, eu acho. Primeiro, que essa triagem pelos agentes de saúde com ferramentas simples pode funcionar. É um modelo promissor e barato para achar casos suspeitos na atenção básica. Sim, parece uma ótima estratégia. E segundo, reforça demais essa ligação entre baixa escolaridade e demência e o tamanho do problema escondido. O Dr. Feitosa fala na matéria sobre a normalização da perda cognitiva. Muita gente ainda acha que esquecer, ficar confuso, é normal da idade. É o famoso coisa da idade. Pois é, e o estudo mostra que muitas vezes não é. É doença, precisa investigar. Essa normalização é perigosa, impede a busca por ajuda. Com certeza. E tudo isso mostra que lidar com Alzheimer é muito mais que dar remédio. A matéria bate bastante na tecla da abordagem multidisciplinar, né? Trazendo a psicologia para a conversa. Sim, fundamental. A demência mexe com tudo. Cognição, comportamento, emoção, a vida prática do paciente. E a família, os cuidadores, sofrem um impacto enorme. Então o cuidado tem que ter vários olhares. A matéria cita o psicólogo José Pereira Maia Neto, que é especialista nisso. E na prática, como a psicologia entra? O que ela pode fazer por quem tem Alzheimer e pela família? Olha, de várias formas. Primeiro, tem a avaliação neuropsicológica, que ajuda a mapear o que ainda está preservado e o que está comprometido no cérebro. Isso guia o cuidado. Depois, tem a intervenção direta. Tipo exercícios? Isso, a estimulação cognitiva, exercícios para memória, atenção, linguagem. A ideia é usar o que ainda funciona para tentar frear um pouco o declínio. E tem a reabilitação neuropsicológica, que ensina estratégias para lidar com as dificuldades do dia a dia, para manter a pessoa autônoma pelo máximo de tempo possível. E tem outra coisa muito importante: o manejo dos sintomas comportamentais. Apatia, depressão, ansiedade, agitação, às vezes agressividade, são muito comuns e causam muito sofrimento. A psicologia ajuda com terapia comportamental, orientando os cuidadores sobre como lidar. E a tecnologia ajuda? Ajuda. O psicólogo até cita o uso do celular, colocar lembretes, alarmes, calendário, flote da família, coisas simples que podem ajudar na rotina. E o apoio é só para o paciente? Imagino que a família precise muito também. Nossa, nem fala. O apoio à família é essencial. Os cuidadores, que geralmente são da família, né, esposa, filho, filha, enfrentam um desgaste gigantesco. Físico, emocional, é um luto pela pessoa que está mudando, é sobrecarga, isolamento. Deve ser muito pesado. Muito. Então, o psicólogo entra para dar suporte, um espaço para falar, para entender melhor a doença, e isso é a psicoeducação, para aprender a manejar o estresse, para cuidar de si mesmo também. O objetivo é tentar garantir o máximo de dignidade e bem-estar para todo mundo ali, para o paciente e para quem cuida. Tá, então, o que a gente tira disso tudo? Resumindo o que a gente conversou com base na matéria do O Povo Plus, o Alzheimer é um problemão de saúde pública no Brasil, os números são altos, a tendência é crescer com a população envelhecendo. Mas não é um destino inevitável para todo mundo. Exato. Tem um potencial enorme de prevenção, aqueles 60% muito ligado à educação, controle de doença crônica, estilo de vida, e isso é esperançoso. Ao mesmo tempo, temos barreiras sérias, né? Para diagnosticar com precisão, para ter acesso aos tratamentos, principalmente os mais novos. Sim, e o exemplo de Pinduretama é um alerta. Mostra a subnotificação, a ligação forte com baixa escolaridade, mas também que dá para buscar os casos na comunidade. E, por fim, a clareza de que o cuidado tem que ser amplo, multidisciplinar. Olhar para o paciente, sim,
mas olhar muito para quem cuida também. Perfeito. E a mensagem final que fica é essa conexão, né? Exato, saúde do cérebro está totalmente ligada à saúde geral, à educação que a gente teve, ao ambiente, às nossas relações. Lutar contra Alzheimer não é só inventar remédio novo. É também investir em educação para todos, em prevenção na atenção básica, em ar mais limpo e em apoio social. Cuidar do cérebro é cuidar da pessoa inteira e da sociedade onde ela vive. Isso. E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Algo pra gente pensar, que sai direto dessa conversa toda. Considerando essa ligação tão clara, tão documentada que a gente viu nos estudos, em Pindoretama, entre não ter estudado muito e ter mais risco de Alzheimer, que tipo de investimento social mais amplo, sabe? Além de campanha para comer bem e fazer exercício, que tipo de investimento poderia realmente mudar o jogo da demência no Brasil no futuro? O que seria realmente transformador? Será que, por exemplo, investir pesado em educação de qualidade para todo mundo, desde criancinha até adulto, garantir que ninguém fique para trás, será que isso não seria, lá na frente, uma das políticas de saúde pública mais eficientes contra o Alzheimer? Fica aí a reflexão.